Aqui Harry Invest. Nós vamos começar então fazendo uma breve análise do que está acontecendo no meio do pregão de hoje. Hoje é dia 4 de abril de 2025, às 2 da tarde. Estamos dando uma olhada aqui no pregão nesse momento, trabalhando aqui, verificando o que está acontecendo nos mercados. E vamos trazer para vocês aqui o fechamento rapidamente. O S&P nesse momento fechando em forte queda de 4,7%. O Dow Jones está fechando, está nesse momento a 3,98%. E o Nasdaq está nesse momento caindo 5,13,14 nesse momento agora, que está virando, continua caindo. O Russell 2000 está caindo 5,26% e o índice do medo, VIX, está subindo assustadoramente 34,33%. Ontem já subiu 35%, hoje está subindo mais 34%. Então está assustador. O Ibovespa está tendo uma forte queda de 2,99% e o dólar está se fortalecendo frente às principais moedas 0,74%. Os mercados europeus estão todos em queda. A FTSE está caindo 4,95%, o CAC da França está caindo 4,26%, o DAX da Alemanha está caindo 4,95%, o Euronext está caindo 5,09%, o Eurostock 4,60%, o MSCI Euro está caindo 6,50%, lá na Ásia a mesma coisa, o Nikkei está caindo forte também 2,75%, o Hansen caindo 1,52%, né? Então, assim, ó, no caso dos câmbios, o euro está caindo frente ao dólar 1,09%, e o dólar está se fortalecendo frente a todas as moedas bastante. Frente ao Yen ele está subindo 0,65%, frente à Libra está subindo 1,77%, subindo forte frente ao dólar australiano 5,30%, frente ao dólar canadense está subindo 1,08% e ao peso mexicano está subindo 2,64%. Os treasuries estão dando um alívio muito forte aqui, ó. O de 5 anos está caindo 2,71, o de 10 anos está caindo 2,64 e o de 30 anos 2,68. Essa queda ela está acontecendo também porque está havendo uma migração muito grande para esses ativos mais defensivos, né? E o que está acontecendo? A rentabilidade desses fundos estão caindo também bastante. Aqui nos setores de tecnologia está caindo muito forte, 5,52% caindo no setor de tecnologia, 5,9%, quase 6% caindo no serviço financeiro, consumo cíclico está caindo 3,28%, o serviço de comunicações está caindo 3,86%, o consumo defensivo está caindo 2,98%, o serviço de saúde, que geralmente ele é mais defensivo, está caindo 3,58%, o serviço industrial está caindo 4,81%, o setor de energia está caindo quase 8%, 7,91%, está caindo 3,03%, o materiais básicos está caindo 5,79% e as utilities estão caindo 4,34%. Nesse momento o Bitcoin está listado a 83.108, está inclusive tendo uma alta de 1,6%, o Ethereum está caindo frente ao movimento de ontem, mas aqui no final das contas ele está subindo 0,9%. O Tether tem bastante volatilidade, está caindo 0,02%, XRP está subindo 5,02%, e a Solana também com uma forte alta de 5,6% no dia de hoje. O Dow Jones e o Nasdaq afundam após tarifas da China aumentarem o calor da guerra comercial. O que aconteceu? Hoje pela manhã a China anunciou que retaliaria os Estados Unidos com uma taxa devolvendo a taxa de 34%, fazendo essa reciprocidade da taxa que foi emitida à China, e isso está mexendo bastante, derrubou todos os mercados que já estavam em queda, então ou seja, amplificou a queda dos mercados. E isso está sendo bom para o Brasil, porque o Brasil ele tem 10% só, ou seja, a taxa mínima foi para o Brasil. E o que aconteceu? Boa parte desses não quero o seu, não compro mais o seu, eles vão precisar comprar. A necessidade vai fazer com que o Brasil se beneficie nesse momento e vai acabar comprando e vendendo para as duas maiores economias do mundo. Então o Brasil, na minha opinião, tem que ficar quietinho, fazer o dele bem feito. Olhando aqui rapidamente para o Ibovespa,
Nesse momento ele está caindo 3,13%. Aqui são algumas ações que eu tenho na carteira. Entre as ações que eu tenho na carteira, aqui ó, destaque para a SLC, que está subindo 1,45%. Quando todo o mercado está caindo, as ações do agronegócio estão subindo. Você pode ver aqui uma queda forte de Vale, queda forte de Brava, chegou a bater 14% no dia de hoje. Queda de Petro Recôncavo, caindo 7,77%. Então, assim, tá forte realmente. Petro e Vale, os bancos estão caindo. Hoje, não tem ninguém que está conseguindo salvar aí o Ibovespa, porque o peso do SLC na composição do Ibovespa é muito pequeno. Destaque também para ações da Copel aqui com 1,61 de alta. O resto é o mar vermelho. Olhando então aqui, ó, num resumo melhor, vocês lembram, né? Aqui, ó, notícias 22/2/2025, há um mês atrás, Berkshire Hathaway atinge recorde de caixa e Warren Buffett planeja investir no Japão. A reserva de caixa do Warren Buffett chegou a 334 bilhões. Ele vendeu Apple, ele reduziu posição em Apple, reduziu posição no Bank of America. Essa notícia aqui do Infomoney do mês passado, de fevereiro, né? Ela mostra que ele se desfez de 143 bilhões de dólares em ações contra 9 bilhões de investimento que ele fez. Então aqui em 2024 a Berkshire teve um desempenho melhor do que ele esperava, ele falando, né? Embora 53% dos nossos 199 negócios operacionais tenham relatado uma queda nos lucros, escreveu o Buffett. Então assim, ó, o Buffett fez um caixa forte. Será que ele já sabia que estava para acontecer, né? Será que é intuição, sabedoria, ou ele tem informações privilegiadas? Só o futuro vai nos dizer. Mas que ele fez uma boa ação, que ele fez uma ótima ação, isso não tenha dúvida. Porque agora ele está comprando, inclusive Apple, que ele vendeu essa posição muito mais barato. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nas ações da Apple. Vamos lá, a APL. Aqui. A APL, como é que está nesse momento? Apple na Bolsa de Nova York. Olha só. Tá demorando um pouquinho. Olha a queda, saindo de 223 dólares para 192 dólares. Tá? Uma queda substancial aqui, uma queda impressionante. Trazendo aqui pela... Vamos dar uma olhada melhor aqui. TradingView. Mercados americanos. O mercado americano ele mostra o gráfico e a gente consegue ter uma boa... É isso aí. A APL, bem você mesmo que eu quero. Veja só os gaps de baixa que deu. Aqui o mercado no dia 2 de abril, aqui ele estava cotado, ele fechou em 221 dólares. Aí já abriu e fechou com 203 dólares ontem, né? E hoje ele está chegando a 191,48. Olha, eu vou afastar o gráfico um pouquinho para vocês terem uma noção de como é que estava o movimento de alta. Aqui o topo caiu, o pessoal pensou, não, vai reduzir, vai voltar. E o que aconteceu é que ele caiu bastante. E agora está em 191. Olha só o potencial upside. Sei lá, de 200, não vamos pegar nenhum topo, 249 para 191 vai dar um upside muito importante, muito interessante aqui nessa janela que tem. Então, se você tem possibilidades, eu fui às compras hoje, eu estou extremamente atento, tripliquei minha posição em Brava Energia. Vamos achar aqui Brava Energia rapidamente. Brave 3, aqui ó. Vamos ver aqui, olha só a exemplo da maioria das ações. Brave 3 também, olha só. O gap, a minha posição em Brave 3, eu tinha comprado aqui ó 17,40
era o meu preço, ou seja, minha compra foi mais ou menos nessa região aqui. Então ele já tinha valorizado 30 e poucos por cento e agora caiu de novo e eu aproveitei para aumentar minha posição. Em Brava, também Petro Recôncavo, também o RECV, Petro Recôncavo também aproveitando para aumentar a posição, tá? No mercado americano, também aumentando posição em Torme também, ó, que vinha caindo, a gente aproveitou um preço bom, já aproveitou uma subidinha e agora está caindo também bastante. Todas as ações de petróleo, inclusive Petrobras, muitas ações caindo forte e a gente aproveitou para aumentar a posição nessas empresas, tá? Petrobras também, na verdade Petro em dólar, né? Que eu já estou começando a fazer essa migração para a Bolsa Americana, então eu estou comprando já boa parte das minhas ações das blue chips brasileiras em dólar. Então estou comprando elas aqui. Vamos ver aqui. Olha só a queda que aconteceu, chegando nas mínimas a Petrobras, dando oportunidade para realmente você fazer aportes. Isso aqui é uma questão que pode escalar, pode aumentar sim, mas as empresas brasileiras tendem a se beneficiar desse cenário, tá? Vamos ver como é que está a Vale do Rio Doce, que nos Estados Unidos a ação dela é Vale mesmo aqui, ó, New York. Olha só, eu já tinha também entrado com posições em Vale lá nos Estados Unidos, porque o que aconteceu quando deu aquele aumento significativo do dólar frente ao real, que chegou às máximas de 6, ali foi uma hora que a gente tomou a decisão que o mercado americano precisa realmente, a gente tem uma posição um pouco maior lá, e o mercado brasileiro nesse momento está dando oportunidades excelentes. A migração do investidor estrangeiro da Bolsa Americana para os mercados emergentes, ela é um fato, não tenho dúvida disso aí. No entanto, as ações que a gente tem um conhecimento interessante, é bom que a gente invista nelas, sim, nessas blue chips que tem, principalmente a Vale, que tem tá operacionalmente muito mais eficiente, está investindo muito em melhoria, está resolvendo os problemas que ela tinha com relação a Brumadinho, entre outros problemas ambientais, está resolvendo, conseguiu fazer a renovação da outorga das ferrovias. Então, assim, ó, quando a Vale estourar, eu quero que ela estoure, na minha situação, em dólar. Então ela vai devolver toda essa lucratividade e quando a gente conseguir fazer essa valorização, quando ela tiver essa valorização, que essa valorização seja potencializada por 5, 6, como vai estar. E uma outra coisa importante para a gente visualizar hoje, tá, é a questão do dólar. Tá? O dólar, ó, aumentou agora, 5,83. Quem conseguiu fazer conversão ontem, anteontem, fez um bom negócio. O dólar caro é aquele que a gente não tem, né? Que a gente não comprou. Mas nessas horas que a gente sempre fala para vocês aproveitar as oportunidades. Por que eu falo isso? Ontem estava 5,61. Hoje já está 5,83 e subindo. Quem acompanha minhas lives de fechamento de mercado consegue ver essas oportunidades que a gente traz, ou seja, as notícias, que pode ficar antenado. Como a gente está vendo isso todos os dias, em todos os momentos, a gente está sempre monitorando, então a gente aproveita as melhores oportunidades. E hoje de manhã, como eu falei para vocês, foi o dia de comprar empresas boas, empresas que têm fundamento e que fazem e têm uma boa geração de caixa, né? Que é o caso de Vale, Petrobras, Torme, entre outras. A Brava é um risco pequeno que a gente tem na carteira, mas ela já mostrou uma valorização interessante e caiu agora porque todas estão caindo, inclusive as gigantes do petróleo brasileiro, as gigantes brasileiras também estão caindo, e a Brava, que é uma empresa nova, né, advinda da fusão, ela está também melhorando muito a eficiência, vendendo ativos que não tem muito a ver com o propósito novo da empresa e está fazendo bom desempenho, está tendo bom desempenho, tá bom? Vamos lá. Nos últimos 3 meses ela teve uma boa queda, olha só, saiu de
$400 para $250. Então, assim, ó, dá para ver que nós temos uma ótima oportunidade aqui. Essa queda, ou seja, a industrialização dos Estados Unidos, mostra que saímos de $428 para esse momento $267, ou seja, quase metade. Então caiu quase pela metade o valor de empresas importantes, como Tesla, Alphabet, que é o Google, que eu também tenho na carteira. Olha só, já vinha caindo antes da Tesla, antes da Apple. Saiu aqui em janeiro de $207, caiu para $149. Olha que oportunidade, né? Pegar uma outra agora, como a gente viu, Apple, que perdeu muito valor, né? Saindo de $242, como a gente viu no comecinho da nossa live, para 191. Então, essas empresas são extremamente importantes, extremamente bem-sucedidas. Nem vou falar de Nvidia, né? Nvidia a gente já estava muito esticado, mas agora Tesla, Alphabet, Apple, não é nenhuma recomendação. Dá para a gente entender que não é nenhuma recomendação. Vocês podem, por exemplo, olhar nessas ferramentas que eu uso bastante, são ferramentas gratuitas que trazem várias informações aqui, ó. 45 analistas estão recomendando compra. Aqui o preço-alvo dos analistas para essa ação é $250, 40. Agora ela está em baixa. Alguns investidores estão dando no portfólio alguns resultados aqui com relação a múltiplo, a avaliação de insights, como é que ela está com relação ao desempenho da empresa, com relação a ganhos, distribuição de ganhos, tá? Integridade da empresa. Aí aqui com relação à avaliação dela frente aos pares do setor, olha, índice de PVP, recomendação de compra, preço-alvo estimado. Tem um monte de ferramenta aí gratuita na internet, você tem um monte de possibilidade, né, de observar aqui, ó, desempenho de receita, lucro, tal, EPS, ó, lucro, crescimento futuro, quem vai crescer mais, quem tem perspectiva de crescimento, mas não é só eu que estou falando, é uma ferramenta que está aqui gratuita, liberada para todo mundo. Hoje, você com essa questão de tradução, você consegue ter acesso a muita informação, né? Então, assim, ó, o que a gente tem que fazer é estudar realmente, tá? Verificar a margem de lucro líquido, né? Então, assim, ó, a saúde financeira, como é que está? Tá muito esticado, tá caindo um pouquinho, tem alta liquidez, não tem liquidez, né? A relação entre dívida e capital, patrimônio. Então, todas as informações que você precisa estão aqui. E sem contar que você pode acessar os relatórios que estão disponíveis, né? Claro que aí o relatório vai estar em inglês, né? Mas hoje, com essas ferramentas de translate, você pode pegar um pedaço ali e fazer uma tradução. Pega lá um parágrafo, traduz o parágrafo, lê, entende, compara, lê os gráficos, você vai entender bastante. Não precisa ser expert em inglês, não precisa ser... Se você pegar uma Air France, por exemplo, uma empresa francesa, você pode baixar a documentação de investidores, né? Ou seja, o relatório de investimento da empresa, e você pode usar a mesma ferramenta e traduzir do francês para o português aí, e ficar sabendo de tudo que acontece. Quando a gente começou a investir, não tinha tanta possibilidade que a gente tem hoje. Então, mãos à obra, vamos nessa e até a próxima.